Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, nós vamos ler Lucas capítulo 4, a partir do versículo 38, né? O título diz: O poder de Jesus sobre todo o mal. Saindo da sinagoga, dirigiu-se Jesus à casa de Simão. A sogra de Pedro estava atormentada, ardendo em febre, e rogaram a Jesus que a ajudasse de alguma forma. Estando ele em pé próximo a ela, inclinou-se e repreendeu aquela febre que no mesmo instante a deixou. Ela rapidamente se levantou e passou a servi-los. Ao cair da tarde, o povo trouxe à presença de Jesus todos os que tinham diversos tipos de doenças e ele os curou, impondo suas mãos sobre cada um deles. Além disso, de várias pessoas saíram demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, contudo, os repreendia e não permitia que se expressassem, pois sabiam que ele era o Cristo. O que nós aprendemos aqui? A febre, nós sabemos que é um sintoma, nós que somos pais, né, sabemos que é um sintoma que mostra que algo não está bem. Então, quando uma criança ela está com febre, a gente pega um termômetro, a gente começa a observar, vai vendo conforme ela vai subindo, a gente leva no médico, a gente dá um antitérmico, assim a gente procede. Dá um banho para a febre baixar, mas ela vem para mostrar que algo está errado. A febre ela começa para tentar combater, né, um vírus, algo que está ali, tentando nos causar algum dano, né, uma dor de garganta, sinalizando às vezes uma infecção urinária, alguma coisa. E se nós formos olhar do lado espiritual aqui, a sogra de Pedro, quando eles chegaram da sinagoga, eles falaram para Jesus que ela estava ali atormentada, doente, né? Porque a febre, ela é algo terrível. Ela deixa a pessoa mal, deitada em cima de uma cama, sem ânimo para nada. Imagina a situação daquela mulher. Quando Jesus se inclinou, ele estava ali, estando ele em pé próximo a ela. Jesus repreendeu aquela febre, no mesmo instante a deixou, ela rapidamente se levantou e passou a servi-los. Então a febre aqui, no lado espiritual, ela vem para nos mostrar que algo está errado na nossa vida. Que coisas precisam ser arrancadas, precisam ser tiradas da nossa vida para que a gente possa se colocar de pé verdadeiramente e servir a Deus como essa mulher fez. Ela se levantou e começou a servir Jesus. Ela começou a ajudar nos afazeres da casa, a servir uma comida. Mas enquanto Jesus não repreendeu aquela febre dela, ela estava ali, naquele leito enferma. E quantas pessoas estão assim? Elas não vão até Jesus. Jesus está ali perto dela, próximo dela, mas ela não clama, ela não pede, ela não toma posse. Ela não repreende o mal da sua vida. Ela aceita o mal. Ela aceita ficar escrava de certas determinadas situações que não são mais necessárias. Porque o diabo, gente, ele vai tentar trazer à memória o passado, coisas que passaram, coisas que Deus já esqueceu. Mas ele traz à memória para tentar colocar dúvida, para tentar gerar essa dúvida no coração. Ah, será que Deus me perdoou verdadeiramente? Mas eu era assim porque eu fiz tanta coisa errada. Pois é. Mas Jesus disse: vindes como estás. Então, como a gente foi até Jesus? A forma como nós estávamos quando Deus nos encontrou. Só que nós, quando fizemos de Jesus o nosso único e suficiente Salvador, as coisas começaram a mudar na nossa vida. A nossa vida foi sendo transformada à medida que nós vamos dando espaço.
À medida que nós vamos buscando, à medida que nós vamos orando, à medida que nós vamos crescendo na presença do Senhor, que nós damos permissão para que a sua palavra fique no nosso coração, para que a gente viva, como eu falei no devocional anterior, mandamentos, princípios, valores que Deus passa para cada um de nós. E nós aprendemos a conhecer o Senhor através da sua palavra. Quando a palavra diz conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, é no manual da vida. A Bíblia, gente, de Gênesis a Apocalipse, ela fala do nosso Pai. Se nós não lermos a Bíblia, nós não vamos ter conhecimento do Pai. Aqui ela fala que o Pai é o Criador, que o Pai é zeloso, que o Pai é bondoso, que o Pai é amoroso. Fala do amor de Deus, mas fala que Deus é justiça, fala da sua ira, fala que ele abomina o pecado. Então ali nós aprendemos a conhecer o caráter do nosso Pai. Como Deus é justo. Deus, ele nos chama atenção, Deus, ele nos orienta, Deus dá a oportunidade para cada pessoa mudar de vida, mudar de situação. Mas é livre-arbítrio, é a pessoa que escolhe, quero ou não quero. Jesus bate a porta, o que diz a palavra? Eis que estou à porta e bato. Se ele abrir, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. A porta é aberta do lado de dentro. A fechadura, ela está ali com a chave. Aqui na minha casa, por exemplo, né? Eu deixo a fechadura, a chave na fechadura, na Doberman. Né? Eu fecho, porque ela fica no alto, que daí o meu gurizinho, se eu deixar embaixo, ele pode mexer na chave, mas lá no alto ele não alcança. Então eu deixo lá. Só entra se eu abrir do lado de dentro. Então, e a minha porta aqui, ela é aquela que se ela bater e eu estiver sem chave, eu não entro, eu fico do lado de fora. Então ela abre pelo lado de dentro. Então a abertura de dentro é o nosso coração. Nós que abrimos, nós que damos acesso, nós que permitimos que Deus entre e venha nos mostrar, que o Espírito Santo venha nos mostrar aquilo que não está bem, a febre que tem na nossa vida, aquilo que está alterado, aquilo que precisa ser modificado, curado, transformado. A febre vem para mostrar que tem algo ali que precisa ser combatido. O meu filho, por exemplo, quando ele tem febre, eu sei que é a garganta, porque ele tem febre alta e eu já levo logo para o médico, porque ele tem que tomar antibiótico para combater aquela bactéria, né, para que logo ele melhore, porque senão ele fica ali caído, com febre, tendo aqueles picos de febre, passa o efeito do remedinho, volta de novo, e assim é. Se nós não nos medicarmos da palavra de Deus, nós vamos viver em picos, em altos e baixos, mas nós precisamos ter a nossa fé firmada na rocha que é Jesus. Não podemos andar desestabilizados, inconstantes, como o Tiago disse. Precisamos tirar da nossa vida tudo aquilo que faz com que a gente tropece. Pecar, todos pecam, todos erram. Mas são aqueles pecados que as pedrinhas que ficam no meio do caminho que fazem com que a gente tropece. Então isso precisa ser removido da nossa vida. Maus pensamentos, nós precisamos remover da nossa vida a mágoa, o ressentimento, a ofensa. Nós precisamos dar permissão que o Espírito Santo entre na nossa vida para ir nos mostrando, filho, aqui, filha, aqui você precisa de cura. A Ana, quando ela se colocou diante de Deus, ela colocou toda a amargura de alma, ela colocou tudo que ela tinha dentro dela, ela colocou para fora. Conversar com Deus, gente, orar, não é uma oração ensaiada.
Não é. É você chegar e dizer assim: Jesus, vem cá, senta aqui, eu preciso conversar contigo, Senhor, a situação é essa, Pai, eu tenho vontade de esganar o fulano só um pouquinho, eu tenho vontade de dar uma voadeira no outro, Pai. É assim, mas me ajuda. Eu não quero mais ser assim, eu quero ter domínio próprio, a mansidão, Pai, eu quero o fruto do Espírito por completo na minha vida, me ajuda a mudar e ser diferente. É assim que nós identificamos a febre, o que está mal, o que precisa ser modificado, o que precisa ser curado na nossa vida. Nós precisamos verdadeiramente nascer de novo, como Jesus disse para Nicodemos, da água e do Espírito. Se eu não nascer de novo, eu aceitei Jesus, aleluia, glória a Deus. Mas e aí o resto? Tem gente que acha que para por aí, mas não. A nossa salvação, Paulo, ele usou o exemplo, gente, da corrida, do atleta, que nós precisamos nos exercitar, praticar, treinar todos os dias, lendo a palavra, fazendo um devocional, meditando nas escrituras, orando, fechando a porta do nosso aposento, tendo intimidade com Deus, nos consagrando. Paulo disse: todos correm para o alvo, mas só um vai ganhar o prêmio. Então, nós precisamos correr a carreira que nos foi proposta. Paulo disse: combati o bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. O bom combate nós vamos combater até o fim da nossa vida. Nós precisamos ter em Deus o ânimo, e isso nós só vamos encontrar na palavra do Senhor. Ter o bom ânimo, ter aquele consolo no nosso coração. Eu estava assistindo um filme ontem que ele falava lá sobre a China. Dizia, o nome do filme é Batismo de Fogo. A perseguição deles para poder ouvir a palavra. Eles se reuniam, como é até os dias de hoje, né? É um filme que foi feito em fatos verídicos. Eles se reuniam em fundos de loja, em sótão, onde eles tinham os animais. Eles se reuniam para ouvir a palavra. No meio da lavoura, colhendo milho, eles guardavam as Bíblias em cestinhos. Eles almoçavam, eles comiam a palavra de Deus, se alimentavam, discutiam a palavra. Um falava do seu entendimento, o outro falava do seu, e eles começavam a refletir, é verdade, então é isso que nós devemos fazer. Nós temos livre acesso aqui. O Brasil tem liberdade de culto, as pessoas podem sair com Bíblia a hora que quiser e aonde quiser. Tem países que não, as pessoas são mortas, são presas, são perseguidas. E ali eu estava vendo o amor daquelas pessoas que estavam ali pagando o preço. Elas eram demitidas. Se elas dissessem que elas eram cristãs, elas perdiam o emprego, elas eram perseguidas. Se pegassem ela em reunião, elas fazendo reuniões, como era lá no tempo de Jesus, lá no livro de Atos, elas eram presas, apanhavam para negar Jesus. É isso que eles passam. E nós aqui temos toda a liberdade. Quando Jesus disse está consumado, o véu se partiu, ele nos deu acesso ao trono, ele nos deu acesso ao coração do Pai. Diretamente, hoje você ora: Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui na tua presença. Espírito Santo, eu preciso do teu abraço, eu preciso do teu colo. Senhor, eu estou passando por isso, a luta se levantou aqui, mas eu sei que em ti eu sou mais que vencedor. Jesus, cuida de mim, me dá direção, Pai, me dá força, me dá o ânimo que eu preciso. Você pode fazer isso. Jesus disse para a febre: sai dela. E a palavra diz aqui que ao cair da tarde o povo trouxe à presença de Jesus
todos os que tinham diversos tipos de doenças, e ele os curou, impondo suas mãos sobre cada um deles. Então, gente, a enfermidade, doença, não é de Deus. Deus, ele disse: eu sou o Senhor que te sara. Jesus levou tudo sobre si lá naquela cruz. Então, vem situações, vem gripe, vem resfriado, vem Covid, o cristão passa por tudo também. A luta vem para o justo, vem para o injusto, vem para o ímpio e vem para o cristão. Mas nós que estamos em Cristo, nós profetizamos e nós declaramos a palavra em nome de Jesus: sai daqui. Esses dias eu estava escutando ali, uma palavra, aonde o pregador dizia: o meu filhinho pulava de um sofá para o outro e eu disse para ele: para, meu filho, até que o menino caiu e bateu a cabeça e ficou desacordado. Eles queriam sair desesperados, para o hospital, mas ele disse: antes de eu ir para o hospital, eu peguei o meu filho e eu disse: Senhor, tu és o dono da vida e a tua palavra diz que ainda que estiver morto, viverá. Ele declarou a palavra sobre o filho e depois ele levou para o hospital. Então é isso que nós temos que fazer. Nós vamos para o médico, nós vamos tomar medicação, vamos fazer exames, mas nós vamos orar. É a nossa arma, é a nossa espada. A palavra diz o quê? Que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ela é espiritual. Então o diabo vai tentar se levantar em forma de enfermidade, o diabo vai tentar colocar algo para roubar a nossa paz, para tirar a nossa alegria, mas nós que estamos em Cristo, devemos viver como Jesus andou, ser como Ele é, viver a vida de Cristo. Saber que nós estamos sujeitos, Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende o bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ser cristão, gente, não é um mar de rosas, não é. Mas a gente sabe que a gente tem Jesus, a gente sabe que a gente tem Deus do nosso lado, a gente sabe que Ele guerreia as nossas guerras, a gente sabe que Ele é conosco. A luta se torna diferente, a batalha se torna... a troca de temperatura de noite aqui. Então, assim, a luta, ela se torna diferente quando nós temos Jesus do nosso lado, o Espírito Santo nos lembrando da palavra e nós orando em cima daquela palavra, tendo ela como base para a nossa vida, para a gente vencer aquela batalha que se levantou. Então, ele nos traz à memória a palavra, por isso que é importante nós nos alimentarmos dela, nós ouvirmos a palavra, nós meditarmos, nós lermos, a gente refletir, fazer uma reflexão, fazer uma análise daquilo que nós estamos ouvindo, do que nós estamos lendo. Anote, se você tem alguma dúvida, vai anotando. Diga: Senhor, me mostra aqui, o que quer dizer isso aqui? Busque ali, pegue no dicionário, busque no Google a resposta de tal palavra que você não entendeu. Ali Deus vai abrir o teu entendimento. Então nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Nós não podemos, gente, nos achar inferiores a ninguém. O irmão sabe mais do que eu não sei nada. Sabe. Todos nós sabemos. A palavra diz que para cada um Deus deu uma medida de fé. E ela vai aumentando conforme nós vamos ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então é através da palavra que a fé é gerada no nosso coração. Ela vai aumentando, ela vai se tornando inabalável. Então nós precisamos aprender. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprender com Jesus, que por mais difícil que seja a situação, que por mais difícil que seja a luta, a perseguição, por tudo isso Jesus passou por traição, Jesus passou por abandono, Jesus passou por muitas coisas, mas ele superou tudo, porque ele disse: eu e o Pai somos um. Ele sabia
para onde ele ia, ele sabia de quem ele era filho, ele sabia porque ele vivia conectado, intimidade, ligado com o Pai. Aqui ele estava em forma humana, ele precisava orar, ele precisava se consagrar, ele ficou 40 dias no deserto em consagração para enfrentar o primeiro desafio dele, que foi o capeta. Então, imagina, né? Então, nós precisamos nos consagrar, orar, nos blindar a nossa casa. Então, reflita nesta palavra. Se tem algo na tua vida que precisa ser removido, coloque diante do Senhor. Diga: Pai, remove da minha vida. Tira toda a febre, tira todo o mal, tira todo o mal-estar, tira tudo que está cometendo a minha vida, a minha alma. Diga: Senhor, eu preciso de cura, Jesus. Cura a minha alma, cura a minha mente, cura o meu coração. Então nós precisamos buscar mais a Deus, conhecer a Deus, saber da sua vontade, praticar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então que você fique com esta palavra, que você reflita nesta palavra, que você aprenda o valor de servir a Deus verdadeiramente, como a sogra de Pedro, que ela ficou sã, já se colocou de pé e começou a servir. Nós precisamos aprender a ser servos, filhos, mas servos. Jesus era filho e veio como servo, servir e fazer a vontade daquele que o enviou. Então reflita nesta palavra. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Pai, que elas sejam edificadas, abençoadas, transformadas. Se tem algo, Pai, sinalizando que não está bem na vida deles, na comunhão contigo, no seu casamento, no seu trabalho, nos seus negócios, na vida dos seus filhos, que esta pessoa coloque diante de ti, que ela diga: Jesus, está acontecendo isso. Que ela deixe o Senhor cuidar de ti, Pai, que ela troque o fardo com o Senhor, porque o teu é leve. Que ela pare de carregar coisas que não são mais para ela carregar. Que ela faça como o peregrino que foi largando a bagagem no caminho e tudo ficou leve. Mas que ela troque o fardo contigo verdadeiramente, para que o Senhor, Pai, possa curar as feridas, abençoar esta vida e que ela viva a novidade de vida verdadeiramente. É a minha oração, e que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.